eu vou te dar aqui 3 sugestões que eu tenho certeza que vão acrescentar muito, muito ao seu conhecimento. Esse camarada aqui, eu ouvi ele pregar essa mensagem. Eu ouvi ele pregar. O meu saudoso amigo Myles Munroe, o cara mais inteligente que cruzou na minha vida até hoje. Eu vi ele pregar essa mensagem, nunca vi ninguém falar o que esse cara aqui fala sobre esse tema, compreendendo o propósito e o poder da oração. Olha, esse caboclo nisso aqui é fenomenal. E um outro livraço do pastor Joá Caetano, que é um mestre, Corpo, Alma e Espírito. Tudo sobre você. É espetacular esse livro. Eu estou aqui recomendando, está ali na livraria. E o terceiro, tá? Do pastor Eduardo Gonçalves, Zelo e Reverência em Tempos Modernos, sobre o sagrado. Também um livro espetacular. Se você quiser, ok? Ninguém é obrigado, está ali fora na livraria. Bem, eu falei para vocês, eu estou aqui pregando por 7 quintas-feiras. Essa é a terceira, faltam 4. Mensagens que têm a ver com vitória na área emocional, na área espiritual, na área material. E todo culto, no final do culto, eu vou fazer uma oração específica por uma área da vida. Já fiz uma sobre família, fiz uma outra sobre enfermidades e hoje eu vou fazer uma outra oração específica em uma área da vida. Eu quero trazer uma palavra para vocês aqui. Todas as vezes que eu dou número, né? Como semana passada, 7 elementos fundamentais para uma vida vitoriosa. Eu não estou falando que só existem 7 elementos para uma vida vitoriosa. Eu estou dando 7 elementos, mas é muito mais. Agora, eu vou dar 4 conselhos para você ter uma vida vitoriosa. Evidente que vida vitoriosa é muito mais do que 4 conselhos, mas eu vou destacar 4, que eu tenho certeza que se você aplicar na sua vida, vai dar certo. Eu não vim aqui pregar uma mensagem motivacional para te alegrar, para você entrar em transe espiritual, para você rodopiar ou sei lá o quê. Eu vim trazer uma palavra para você, que quando você sair dessa porta para fora, quando não tem uma igreja grande com esse povo tão bonito que está aqui, quando você estiver enfrentando as demandas e as adversidades, você pode aplicar o que eu falei, porque vai dar certo. Esse é meu objetivo. Eu digo há muito tempo, desde que eu sou evangelista, eu sempre, quando chegava nas igrejas, dizia assim: eu não sou pregador de culto, eu sou pregador para depois do culto. Aí o pessoal ficava olhando para mim, igual vocês estão olhando assim, desconfiado. O que esse cara está falando? Eu não sou pregador para causar movimento no culto. Não estou reclamando nem falando mal de quem faz isso. Eu não prego para o culto, eu prego para depois do culto. Quando você sair daquela porta para fora, na tua casa, na tua família, nas lutas da vida, nas demandas, no trabalho, na escola, na rua, sei lá onde, você vai aplicar o que você ouviu e vai dar certo. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ouvir uma mensagem de qualquer pregador que tenha muita unção, muito poder, muito fogo, não tem nada contra também. Mas se essa mensagem for só para criar poder, espiritualidade aqui na igreja, eu vou dizer para você que essa mensagem tem muito pouco valor. Agora, se vem aqui um pregador, prega poder, prega fogo, prega unção, mas aquilo que você ouviu, você pode aplicar daquela porta para fora, aí você está ouvindo alguma coisa que vai ter proveito para a sua vida. Porque muitas vezes o pessoal, o movimento pentecostal quer movimento, quer barulho, mas não quer aplicação para a vida. Aí vive uma meia dúzia de crentes superficiais, meninos, medíocres, vivendo de emoção. Então você chegou aqui num lugar que não vai virar. Certo? Mas que se você aplicar, vira tudo. Eu uso esse versículo para também algumas mensagens que eu prego, para ver a importância. Eu vou falar sobre 4 conselhos
fundamentais para uma vida vitoriosa, Provérbios 12, 15. Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é o quê? O que está escrito aí? É o quê? Quem dá ouvidos ao conselho é o quê? Espero que você dê. Então eu vou dar 4 conselhos. Vê como é que vai ser tão rápido. 4 conselhos e acabou a mensagem. 4 conselhos. E aí a mensagem está encerrada. Só não posso dizer quanto tempo vai levar, mas que vão ser 4 conselhos, eu garanto para você. Primeiro conselho que eu vou te dar: guarde a sua mente. Guarde a sua mente. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui. O que domina a sua mente irá determinar suas decisões, escolhas e atitudes. O que dominar a sua mente, pode ter certeza que vai determinar sobre decisões, escolhas, atitudes e direção de vida. O que domina a sua mente? Número 2, escute com atenção. A mente humana decide acreditar naquilo que repetidas vezes lhe é informado. A mente humana decide acreditar naquilo que repetidas vezes lhe é informado. Não é à toa que o Salmo 1, versículo 2 diz: antes, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Repetir, ler, meditar, pensar, analisar, inquirir. Olha o que diz Deus para Josué no capítulo 1, versículo 8 do livro de Josué. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para fazeres tudo quanto nele está escrito. Então, prudentemente te conduzirás e farás prosperar o teu caminho. Meditar de dia e de noite está falando de repetição. A sua mente decide acreditar aquilo que repetidas vezes lhe é informada. É por isso que Paulo diz em Filipenses 3:1: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. É pedagógica. A repetição é pedagógica para o aprendizado, para a informação e o conhecimento e para a memória de longo prazo, para ser armazenado no teu cérebro. A propaganda se utiliza desse recurso para poder informar alguma coisa. Por isso que a propaganda é repetida várias vezes, porque a mente humana decide acreditar naquilo que repetidas vezes lhe é informado. É por isso que eu não vou deixar escapar, vou falar. O cara nasce gay, o cara nasce gay, o cara nasce gay, o cara nasce gay, nasce gay. O jogo da repetição da informação para a mente humana acreditar, porque ninguém nasce gay. Daqui a pouco eu volto na historinha. É só para informar. Então, o diabo também se utiliza desse meio pedagógico para deturpar valores de Deus e para destruir valores na sociedade. Você pode ter certeza do que eu estou te falando, meu querido, meu amado. Terceiro, segura essa.
A mente humana é o único instrumento de transformação. A mente humana é o único instrumento de transformação. Quando Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Vocês já ouviram isso que eu vou falar de vários pregadores, até eu já falei e vou repetir. Deus tirou Israel do Egito, porque para tirar Israel do Egito, da escravidão, era necessário exclusivamente um ato da soberania de Deus. Então, Deus usa o seu poder, arregaça com Faraó e com o Egito, e diz a Bíblia que Deus, com mão poderosa, arranca Israel do Egito para o deserto para chegar em Canaã. Agora escute. Tirar Israel do Egito só dependia da soberania de Deus. Tirar o Egito de Israel, Deus não podia. Por quê? Mentalidade, livre-arbítrio. Aquilo que você acredita, aquilo que domina a sua mente. Israel passou o tempo todo no deserto falando do Egito. Tirar Israel do Egito, soberania de Deus. Tirar o Egito de Israel, decisão da vontade, mentalidade. Eles não tiraram a mentalidade de escravo. Por isso foi todo mundo prostrado no deserto. Mentalidade. A mente humana é o único instrumento de transformação, meu irmão. Você pode falar o que você quiser. Se não mudar aqui, você não muda nada. Seja para o bem ou seja para o mal. Seja para Deus ou seja para o diabo. Seja para as coisas materiais ou para as espirituais. É aqui, ó. Porque o único meio de transformação é a mente humana, porque tudo passa pelo processo mental. Se você tem vontade, primeiro você pensa. Se você sente, primeiro você pensa. Se você vai agir, primeiro você pensa. Tudo passa primeiro pelo processo mental. Número 4, é 4? 4, sobre a mente. A grande batalha entre a fé e a incredulidade se dá na mente humana. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento, a mente, dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Hebreus 11:3, pela fé entendemos, mente, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tanto a incredulidade quanto a fé batalham na sua mente. A quem você der a prioridade vai determinar se é a incredulidade ou se é a fé. Por isso que tem gente que pode vir na igreja quantas vezes quiser, ouvir tantas mensagens sobre qualquer assunto. Se você não crê, não acontece. Porque se aqui, na minha mente, a batalha entre a fé e a incredulidade, eu não creio nisso. Pode pregar 10 horas, 10 dias, eu não creio. A grande batalha se dá aí. 5º, o sentido do corpo mais próximo da mente humana é a visão. O que eu vejo leva-se 0,2 de segundo para chegar na minha mente. O que eu vejo. Por que você acha que a Bíblia fala sobre a cobiça dos olhos? Aquilo que me atrai, na minha natureza, com mais poder, e que vai determinar sobre a minha vida material, humana. Por isso que o salmista, no Salmo 101, versículo 3, diz: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. 6º, a mente humana possui 2 processos fenomenais.
fenomenais. Memória, que tem a ver com o passado, e imaginação, que tem a ver com o futuro. A capacidade de criar imagens. Aqui, eu já falei isso em outra mensagem, mas estou repetindo, aqui, eu posso me ver em qualquer tempo no futuro. Por exemplo, eu acabo de comprar um terreno e aqui eu vejo a minha casa pronta. Eu acabo de entrar na faculdade de Direito e aqui me vejo como juiz. É a capacidade de criar imagens. Agora, vamos voltar para a memória, que é o HD, é o arquivo. Escute o que eu vou dizer para vocês. Porque, com todo o avanço tecnológico, porque os seres humanos, nesse tempo, têm dificuldade para resolver problemas banais. Porque com todo o avanço tecnológico e toda a informação, a tua avó, o teu pai, o teu avô, a turma mais velha, resolvia problemas banais que a geração de hoje não resolve. Por quê? Eu te dou a resposta. Todas as vezes que eu e você nos deparamos com qualquer problema, com qualquer questão, seja grave, não grave, seja material, espiritual, emocional, não importa. Todas as vezes que um problema se depara diante de você, de maneira automática e em velocidades espantosas, a mente humana vai na memória buscar conhecimento e informação para resolver aquele problema. Em velocidades espantosas isso ocorre. Apareceu um problema diante de mim, a mente humana, a minha mente, rapidamente, em velocidades incríveis, que você não percebe, vai lá na memória buscar algum dado para trazer para você resolver o problema. O que tem no HD? O que tem na mente humana hoje? Eu te digo, Zap, Instagram, Facebook, Twitter, besteira. Então escute, eu já falei, estou repetindo, já que a repetição é pedagógica. As redes sociais produzem informação, não conhecimento. Conhecimento não é apenas um dado, é um conjunto de dados que você tem que juntar e buscar saber. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não sabem resolver problemas banais. Por quê? Na hora que o problema se apresenta, a mente vai lá na memória e o que tem lá? Besteira. Como é que faz isso? Não tem. O que é que você está acumulando na sua memória? Que conhecimento você está adquirindo? Você só tem informação? E sabe o que está acontecendo com hoje? Essa geração está treinando a sua mente apenas para receber informações de alta velocidade. Ninguém quer parar para assistir um vídeo de 5 minutos. Ninguém. E não é de conhecimento, hein? É de informação. Ninguém quer parar. Ih, quantos minutos tem esse vídeo? 10! 10! No máximo 1 minuto. Para eu parar e para ver, até 2 eu quebro um galho. Como é que essa geração vai resolver problemas graves se está treinando a sua mente só para informação e não para conhecimento? Sétimo, preste bastante atenção. Você substitui pensamentos e não deleta pensamentos. A mente humana não deleta pensamentos, a mente humana substitui pensamentos. Pim, plum, foi embora. Pim, plum, não penso mais nisso. Não. Você substitui pensamentos. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4:8,
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. O que é que você anda pensando? O que é que domina a tua mente? Substitua pensamentos. É o que você tem que fazer. Vai ler um livro, vai ler a Bíblia, para você poder substituir pensamentos. Agora escute, meu amigo, em 8º lugar. A mente humana precisa de 3 coisas fundamentais. Escute o que eu vou te instruir, meu filho. As 3 coisas mais importantes que a mente humana precisa. Número 1, foco. O que é que você quer da vida? Onde é que você quer chegar? O que é que você quer construir? O que é que você pensa sobre o seu futuro? Qual é a direção que você tem na tua vida? Foco! Seja na vida material, seja na vida emocional, ou seja na vida espiritual. Qual é teu foco? Eu estou aí, né, pastor? O que Deus quiser, né? Nós estamos aí, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, né? Nós estamos aí, né? O que o Senhor quiser, eu quero. E Deus está dizendo. É você que decide. Eu vou reagir à sua decisão. Foco! A mente humana precisa de foco. E eu nunca vi as pessoas tão perdidas, sem foco, seja na vida espiritual, seja na vida emocional ou na vida material. Agora, a mente humana precisa de uma outra coisa importantíssima, chamada conversa. Não é para você sair falando no meio da rua, porque vão pensar. Mas você precisa se dirigir a você. Você não tem ideia de como a mente humana precisa de conversa. Tem pessoas que vão decidindo tudo e coisas importantes no automático. Tenho vontade de sentir. Não peraí. Se eu fizer isso, o que é que pode dar ali? E se eu não fizer também? Se eu for por esse caminho, como é que vai ser? Você está conversando com você. Eu vou contar um episódio agora recentíssimo comigo. Domingo, dificilmente eu vejo alguma coisa em rede social. Eu tenho uma equipe de funcionários, né, de gente de marketing digital e de tudo, e que eu digo o que eu quero, põe isso aí, falo isso, e pá, coloca assim, aqui tá as frases, e vocês põem tudo. Aí eu gravei uma chamada para segunda-feira, aconselho todo mundo a assistir esse vídeo, certo? Os pseudos reformadores predestinados, que querem perturbar o movimento pentecostal, eles não acreditam em língua estranha, não acreditam em batismo com o Espírito Santo, não acreditam em dons de curar, não acreditam em maravilha, e um monte de pentecostal seguindo esses cabra. Nós somos trouxa. Os caras debocham da nossa fé, ridicularizam o que cremos, e um monte de pentecostal dando asa para essa raça. Aí vai escutando. Aí eu gravei um vídeo largando mais de 40 textos. Segura aí, filho. E filosofam, vão para cá e para lá, mas me contraditar no texto nenhum deles. Mas vamos embora. Aí eu mandei a menina. A minha sobrinha é que comanda isso. Eu chego em casa, domingo, congresso, não sei o que, babá, 1h30 da manhã. Antes de dormir, falei, deixa eu ver esse troço aqui. Aí abri, 1h30 da manhã, o WhatsApp, que tinha uma chamada. E quando eu li como é que estava escrita a chamada, ah, meu santo Senhor, pseudos reformadores predestinados. A palavra estava junto, pseudo-reformador, com 2 R's. Eu olhei aquilo, eu falei, que porcaria é essa aqui? Não tem hífen, não tem nada. Eu falei, que droga é essa? Eu falei, que português desgraçado é esse? Aí, meu irmão, eu peguei uma mensagem, porque essa 1h30 da manhã, mas eu sei que ela ia acordar às 6h30, 7h, para poder ir para o trabalho.
Eu peguei e larguei. Mas larguei com tudo que tenho direito. Minha filha, que porcaria é essa? Que escrita é essa? Esses caras vão zombar da minha cara, do jeito que está. Arrebentei tudo que tem. Isso aqui é o mínimo que eu falei. Mandei a mensagem. Aí, quando eu levanto de manhã, eu vou lá para o telefone para ver. E quando eu abro para ver a resposta, a menina na classe diz assim: pastor, a nova ortografia. Quando o senhor está juntando palavras que terminam em R, dobra o R, não tem mais hífen, aí ela deu uma aula sobre o que ela fez. Aí vamos lá, aqui que chega o ponto. Quando eu vi o que ela escreveu, aí eu comecei a conversar comigo. Eu podia não conversar primeiro, era minha funcionária. Então eu podia dizer, vai tomar banho, faz mais do que obrigação. E seguir a vida, correto? Mas aí eu fui conversar comigo. E ao conversar comigo, preste atenção, eu estou falando da minha conversa comigo que eu vou te revelar agora, eu e eu. Eu falando comigo, como é que eu falei comigo para poder mostrar para você. Aí eu falando comigo. Imbecil. Ignorante. Para que essa agressividade toda? Passou uma vergonha, idiota. Eu conversando comigo. Precisava dessa ignorância? Cavalo selado. Aí, ó, paga mico para deixar de ser otário. Por que não perguntou, que isso aí não está errado? Aí eu comecei a conversar comigo. E por eu conversar comigo, qual é a conclusão que veio? Agora, manda uma mensagem para ela pedindo desculpa pela sua ignorância. Se eu não tivesse conversado comigo, toda a patada que eu dei, eu ia me garantir, funcionária minha, eu pago o salário dela, vai lamber sabão. E não falaria nada. Mas como eu fui conversar comigo, certo? Na conversa que eu tive, eu e eu, Silas falando para Silas, Silas disse para Silas, agora o estúpido ignorante manda uma mensagem e peça desculpas e perdão. Eu falei, claro, tá certo. Peguei o telefone e falei com ela, ô filha, me perdoe e me desculpe aí o que eu falei, você está correta. Aí minha esposa, aí vem a parte nobre, que viu o meu show 1h30 da manhã. E mulher, tem coisas que quando a mulher fala, ou pelo olhar, ou palavrinhas pequenas, certo? Minha esposa falou assim, para que isso tudo, Silas? Porque ela me viu eu igual um saci pererê, falando bobagem no telefone, esculhambando com a garota. Ela, Silas, pelo amor de Deus, para que isso? Para que isso? Não, essa porcaria! E depois esses caras vêm debochar da minha cara. Mas precisa ser desse jeito? Aí, quando de manhã ela me viu, e viu que eu li a resposta da garota, e viu o que eu estava respondendo, aí aquele olhar, e aquela palavra que mulher fala, que é pior do que soco na cara. Eu não te avisei. Eu garanto para você que se você se dirigir a você, você pode corrigir coisas erradas e você pode deixar de fazer bobagem. Porque se eu tivesse conversado comigo na hora que eu vi, eu não tinha feito a grosseria que fiz. Quer dizer, poxa, será que essa guria está certa? Tem uma equipe, tem professor de português nessa brincadeira. Não é possível estar todo mundo errado e eu certo. Era só eu ter falado isso comigo. Mas como eu não falei, eu vim igual um trator alucinado, porque eu achei uma escrita muito diferenciada da que eu estou acostumado. Só que tem uma nova regra.
A mente humana precisa de foco, de conversa. E terceiro, a mente humana precisa de heróis. Quem são seus heróis? Quem você se espelha? Quem é que você acredita? Quem é que você tem como referencial? Minha gente, eu estou assustado. Os referenciais de garotada evangélica dentro da igreja. Eu estou assustado. Quem são os referenciais? Podem ser vivos ou mortos, podem ser heróis da Bíblia. Ah, mas meu pai, ok, meus referenciais de herói, meu pai, minha mãe, Davi. Meus referenciais de heróis, Neemias, Moisés. Porque minha mãe conversava e falava as histórias da Bíblia para mim. Isso eram meus referenciais de heróis, fora meu pai. Mas quem são os seus referenciais? Vem um cantor, porque tem milhões no YouTube, e diz para a nossa garotada, não tem problema cantar música mundana, e a garotada acha isso bacana. E essa gente cantando no púlpito de igreja, misturando o santo com o profano, são os heróis. Aí vem um cara bonitinho, ou uns caras, e vem com o evangelho. Love, love, só love, só love, só love, só love, só love. Jeová é love, é amor, 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 amor. Pode fazer o que quiser, o amor cobre tudo. Não prega santidade, não prega santificação, não corrige nada. E esses caras fazendo a cabeça do povo de Deus nesse tempo. E sabe o que me impressiona? Heróis sem história. Porque todos os heróis têm uma história. A geração de hoje tem heróis sem história. O que eles fizeram? Com o que eles contribuíram? O que eles marcaram? São os famosos anônimos. Famoso porque fez uma besteira no YouTube que todo mundo viu. Famoso porque agora resolveu falar de um jeitinho no canal do YouTube, virou youtuber, então virou. Qual é a história? São os heróis. Em todas as gerações, heróis têm história. Quem são seus heróis? Quem você considera? Qual é a pessoa que você se espelha? Quem é? Ou sejam pessoas que morreram, ou que estão vivas, ou seja, da Bíblia. Não, eu me espelho porque eu tinha um avô, pastor. Pô, meu avô era um cara ótimo, um herói. Não estou falando de curso superior, não estou falando de herói porque deu vitória para nações, a vida dele. Aquele teu avô, aquela tua avó, aquela tua tia, aquela tua mãe, aquele teu pai, um irmão da igreja, um pastor, um personagem da Bíblia. A tua mente precisa de verdadeiros heróis. Cuidado com a sua mente. Ela determina toda a sua história. Segundo conselho que eu vou te dar. Segundo conselho que eu vou te dar. Alguém aqui quer ter vida vitoriosa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quer? Então tá bom, vou continuar. Seus relacionamentos vão determinar o seu futuro. Na outra mensagem eu já falei de relacionamento. Agora eu vou dar um outro enfoque. Seus relacionamentos vão determinar seu futuro. Escute o que eu vou dizer para você. Pastor, eu trato todo mundo igual. Não sabia que você era tão ignorante. Se você trata todo mundo igual, como é que você vai privilegiar a honra, a lealdade e a fidelidade? Quer dizer que você trata alguém que te honra, alguém que te é leal, alguém que te é fiel, do mesmo jeito que alguém que não te honra, que não é leal e que não é fiel? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Está lá em Romanos 2,11. Para a salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Mas para relacionamentos, faz. Para a salvação, não. Você quer prova? Em Gênesis 18:17, Deus diz assim:
Ocultaria eu alguma coisa a Abraão? E Tiago 2,23 vai dizer: Abraão, o amigo de Deus. Só para esse cara, Deus chama de amigo. Moisés, por causa de uma mulher cucita, aí Miriam e Arão começaram a brigar com Moisés. Você é profeta, nós também somos. Deus fala com você, fala com a gente também. Aí Jeová está vendo a cena, os três na tenda. Aí Jeová chega lá com Moisés assim, os três aqui para fora. Os três. Aí Jeová vai dizer para Miriam e Arão: quando eu quero falar com algum profeta, eu falo por sonhos e por revelações. Mas com ele aqui eu falo cara a cara. O único homem na Bíblia que Deus falava cara a cara. E se Moisés não entrasse naquele transe, Deus ia arrombar, arrebentar com a cara de Miriam e de Arão. Foi Moisés que intercede. Para quem mais Deus disse o homem segundo o meu coração, fora Davi? 1 Samuel 13,14, é só para Davi. Aí o homem segundo o meu coração. Que papo é esse? Que Deus trata todo mundo igual em relacionamento. Por que você acha que Deus disse para a casa de Eli, em 1 Samuel 2,30, na verdade tinha dito eu, que faria um concerto perpétuo com a casa do teu pai. Agora digo eu, longe de mim tal coisa, honrarei os que me honrarem, porém os que me desprezam serão envilecidos, isso é, desprezados. Como é que Deus mantém o mesmo relacionamento? Vamos para Paulo. Em 2 Coríntios 8,23, Paulo fala isso para Tito, só para Tito, meu companheiro e cooperador. Mas Paulo vai falar uma outra coisa, mais um título para um cara que só fala para ele que não tem muita coisa dele na Bíblia. Filipenses 2,25. É para Epafrodito, meu irmão, companheiro e cooperador. Só para esse cara Paulo fala isso. Para mais ninguém. Depois Paulo vai falar de um outro cara, em 2 Timóteo 1,16, o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma me procurou e me achou, não teve vergonha das minhas prisões e muito me recriou. Onesíforo era contador de anedota gospel sem maldade. Onesíforo não procurou Paulo para dizer: Paulo, ai, manto, terra. Paulo, ei, és que eu te digo, homem, o Senhor é contigo. Não. Paulo estava preso, Onesíforo foi lá para alegrar Paulo, porque era amigo. Depois, em Romanos capítulo 16, tem uma lista de 26 cooperadores de Paulo. Olha os tratamentos diferenciados. Escuta essa, meu irmão. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. 5! Número 1, multidão. Era um relacionamento. Número 2, discípulos. Diz lá a Bíblia que Jesus falava coisas só para os discípulos. 2º nível. 3º, 12 apóstolos. Jesus trazia eles para um lugar separado para falar coisas só com eles. 4º nível, Pedro, Tiago e João. Ou ao contrário, se você vem do nível genérico, o 5º, multidão, o 4º, discípulo, o 3º nível, apóstolos, o 2º nível, Pedro, Tiago e João. Fica todo mundo aí de fora. Pedro, Tiago, João comigo. Mãe, pai fica. Na hora que ele for ressuscitar a menina. E João, que recostava a cabeça no seio de Jesus e que Jesus deixou a mãe dele para João cuidar. São 5 níveis. A coisa é tão séria, presta atenção. Se você não sabe, você vai ter aqui uma ideia. A mesa da ceia não é essa fotografia que está lá na Capela Sistina, de Miguel Ângelo, Jesus e um mesão grandão, com os discípulos. Não. A mesa, na época de Jesus, era em forma de U. Assim, ó como é que era a mesa, aqui está a base do U, para você ter uma ideia. Porque a mesa era assim e baixa, dessa altura. Porque
quem servia entrava na abertura do U para ir servindo. Então, ó, aqui está o U. Imagine o U. Estou aqui o U. Isso aqui é o U. Esse lado sentava as pessoas mais importantes da mesa. Aqui, na base do U, mais ou menos importante. Do lado esquerdo, os menos importantes. Pedro estava no lado menos importante. Quem estava do outro lado? Jesus, João e Judas. Judas e João estavam com Jesus no lugar mais importante, porque Pedro diz para, quando Jesus fala que alguém ia trair, Pedro está de frente para João e diz assim, faz um sinal para ele, pergunta a ele quem é. Nem Pedrão teve a ousadia de perguntar, porque a intimidade com Jesus era João. E aí Jesus vai dar uma resposta, porque eu provo que Judas estava num lugar tão importante quanto João. Aquele que meter a mão no bocado comigo. Isso é o mesmo prato que Jesus botava a mão para pregar a comida, Judas, que estava do lado, pegava. Aproveita, não tem nada a ver com a mensagem. Fica frio, porque você pode ter um lugar de muita importância na vista dos homens, mas você pode estar nesse lugar e fazer bobagem. E você pode estar num lugar que a vista dos homens é menos importante, mas você vai ser usado poderosamente na mão de Deus. Deixa eu voltar para a mensagem. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. Quem são seus amigos? Quem você bota dentro da tua casa? Quem você conta coisas que não pode contar para ninguém? Com quem você conversa? Eu tenho um grupo de pastores. Nós somos 14. O relacionamento mais antigo é eu com mais um, que temos relacionamento há 45 anos, desde que a gente é garoto. Mas o mais novinho desse grupo deve ter 15 anos de relacionamento. É um grupo de pastores diferentes. Nós somos amigos. Tem raquetada, rabo de arraia, tesoura voadora, lava roupa, questiona, enfrenta, mas somos amigos. A gente anda junto, conversa junto, tem um grupo só nosso. Saímos juntos. Quem são seus amigos? Dr. Miles Monroe dizia sempre isso. O que você vai ser daqui a 5 anos vai depender dos livros que você lê e dos relacionamentos que você construir. Eu estou falando de amigos. Você tem que ter relacionamento com todo mundo. Com o filho do diabo, o filho do capeta, o filho de Satanás. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que está você? É do diabo. Chifrudo, é do cão. Tudo bem, meu amigo? Como é que está você? Educação, porque você não sabe o que você vai precisar. Ser humano é ser social. Eu só falo com o santo dos santos, aleluia. Muito poder. Então morra, miserável, passe fome. Ok? Entra no açougue e pergunta se o dono do açougue é de Deus ou não. Não, o dono do açougue bate tambor. Então eu não compro. Então tu não vai comprar em lugar nenhum. Um aqui bate tambor, outro ali é adúltero, outro é ladrão, outro é safado, outro é mulherengo, outro é cachorro, outro é sei lá o quê. Então você tem que sair do mundo. Não estou falando isso, já preguei isso semana passada. Eu estou falando de relacionamento profundo. Para que você tenha uma vida vitoriosa. 3. Número 3. Eu disse que são 4. 3. Tem alguém ainda que está aí? Quer ser vitorioso ou já acabou? Ah, tem. Então, graças a Deus. Então, segura essa. Tenha propósito na vida. O propósito é mais importante que os planos. Planos podem ser mudados. Propósito é a razão da sua existência. O propósito é o objetivo a ser alcançado. Preste atenção ao que eu vou te falar. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Você já me viu talvez falar em alguma outra mensagem sobre isso. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. O camarada não inventou e, de repente, rapaz,
Saiu um púlpito. Uau! Não sei como. O cara inventou o óculos. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Tudo que foi feito antes teve um propósito para acontecer. Terceiro, o começo é a evidência que o propósito está pronto. Você nasceu? Você está vivo? Significa que há um propósito para a tua vida. Você não é obra do acaso e você não está aqui para ser perdido. O começo é a evidência que o propósito está pronto. Agora escute-me com muita atenção. Existem os propósitos gerais e os propósitos pessoais. Propósito de Deus para qualquer ser humano, são chamados do propósito geral. Vale para qualquer ser humano. O que eu vou falar aqui, propósito geral. Todo ser humano tem esse propósito que eu vou falar. Gênesis 2,15 diz que Deus, quando criou o homem, criou para lavrar e para cuidar. Então, propósito geral de Deus para todo ser humano. Todo ser humano tem o propósito de ser produtivo. E todo ser humano tem o propósito para conservar, cuidar e não destruir. Isso é o propósito de Deus para qualquer ser humano. Está lá em Gênesis 2,15. Vamos para um outro propósito geral. Gênesis 1,28. Primeira parte do versículo. Ele diz que você tem que crescer e se multiplicar. Esse é o propósito de Deus para a manutenção da espécie humana. O propósito de Deus para manutenção da espécie humana. Então agora preste cuidadosamente muita atenção. A sexualidade nas diferentes espécies, inclusive a humana, tem 3 propósitos fundamentais, ou 3 características fundamentais. A sexualidade na espécie humana e nas diferentes espécies tem 3 características fundamentais. Eu já falei também, estou repetindo porque é importante para a tua mente. Dualismo, 2 diferentes. Complementariedade, 2 diferentes que se completam. E fecundação. Eu estou falando de ciência, não estou falando de teologia. A sexualidade nas diferentes espécies cumpre 3 funções principais. Dualismo, 2 diferentes. Complementariedade, 2 diferentes que só diferentes se completam. E fecundação. Então agora eu desafio você pegar homossexualismo, bissexualismo, pentassexualismo, transgênero, transporcaria qualquer. Pega isso e põe aqui, nisso que eu acabei de falar. Dualismo, 2 diferentes, são iguais. Complementariedade, iguais não se completam. Fecundação, acabou a história. Que conversa afiada, é provado. Rapaz, essa imprensa vagabunda, parcial, que apoia o lixo moral, saiu pequenininho em um jornal apenas. A Universidade de Harvard, com o Instituto Tecnológico de Massachusetts, investigou 475 mil genes de pessoas humanas. Não existe gene homossexual. O sexo é biológico. O que você e eu temos que entender é uma coisa chamada comportamento humano. Alguém por acaso nasce com chaminé? E por que fuma? Comportamento. Alguém nasceu para beber da número 1 a 51 e entornar o caldo? Por que faz? Comportamento. Alguém nasceu para ter prática bissexual, homossexual, transgênero? Não! Então deixa eu te explicar.
todos esses comportamentos sexuais fora do padrão que Deus criou, que é biológico, tem 3 fontes. 3 fontes. E estou desafiando quem quiser me contraditar. Quais são as fontes, pastor? Número 1, o ser humano é um ser social, vive de modelo de imitação. Decidiu, por modelo de imitação, praticar essas coisas. O ser humano vive de modelo de imitação e imita o outro. Esse é um motivo. Segundo motivo, problemas com a figura paterna. Eu cansei de ouvir meus professores na universidade. A criança faz uma ruptura entre ela e a mãe e o mundo a partir da figura paterna. A criança faz o corte entre si e a mãe, porque a mãe é o primeiro objeto de amor da criança. Pessoas com problemas com a figura paterna. Terceiro, pessoas abusadas quando foram crianças ou adolescentes. Esses são os 3 motivos para qualquer tipo de comportamento sexual fora do padrão que Deus fez. Eu falei lá no programa da Dona Marília Gabriela, há anos atrás, quando ela me perguntou e disse: o senhor não concorda que 2 homens não possam criar filhos? Não! O senhor não concorda que 2 mulheres não possam criar filhos? Não! Ela ficou uma arara. E aí eu disse para ela: daqui a 30, 40 anos nós vamos ver o resultado na sociedade. Está antes do que eu pensei. Agora, a Universidade do Texas fez um estudo profundo com pessoas entre 18 e 30 anos de idade que foram criados por pais homossexuais, ou só homem ou só mulheres. É o estudo mais profundo e mais completo. É devastador para o ser humano em relação a todos os seres humanos que foram criados por heterossexuais. O movimento gay americano se levantou irado, mas lá na América não adianta vir imprensazinha fazer graça. Lá na América, tem que provar. O que aconteceu? A Universidade do Texas contratou uma auditoria independente para analisar o estudo científico dos pesquisadores. E a auditoria independente chegou à conclusão: está tudo perfeito. Todas as variáveis, toda a pesquisa está perfeita. Você nunca viu isso em jornal nenhum. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o ser humano tenta recriar aquilo que Deus criou, ele quebra a cara. Estão tentando recriar uma nova sociedade. E vamos ver o final dessa história. Vamos ver o que vai acontecer, já está acontecendo, e que é escondido. Agora, acabou de lançar um livro. Uma mulher criada por 2 lésbicas. Ela escreveu um livro. Não tem ideia a falta que faz a figura de um homem. Largou o aço. Pergunta onde saiu isso na imprensa. Eu não tenho medo desses caras. Eu estou guardado pela Constituição. Eu estou falando de minhas crenças e convicções. Eu creio que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Não vem para cá com essa conversa fiada. O sexo é biológico, mas o gênero, eu tenho gênero. Um dia eu sou mulher, outro dia eu sou homem. Eu também gosto de mulher. Vai te converter. Porque você não nasceu, você nasceu para completar o outro. Deus fez a sexualidade diferente para se complementar. Ele não fez iguais, porque iguais não se completam. Essa que é a verdade, o propósito de Deus. E aí tem mais um propósito geral: é que o homem se una à mulher e construa uma família, que é a base de toda a civilização humana. O ser humano chegou até aqui por causa de quê? O homem, a mulher e sua prole. Você nasceu de quem? Duas mulheres não geram filhos. 2 homens não geram filhos. E eu não estou aqui, tem que acabar, tem que arrebentar. Não. Não estou aqui para impedir. A nossa conversa não é essa. Porque nem Deus impede o homem de pecar. Eu não estou aqui impedindo ninguém de ser o que quiser ser. O que eu venho dizendo há anos atrás e que fui até debochado por muitos crentes. Pastor, não tem outro assunto? Eu dizia: gente, eu não estou discutindo. Eu não estou discutindo preferência sexual. Eles querem mudar a cultura.
Eles querem impor o seu comportamento à cultura. E o que acontece hoje? Muitas escolas não podem comemorar o Dia dos Pais nem das Mães. A maioria sendo engolida pela minoria. Ideologia de gênero, querendo ensinar, é ideologia, não é ciência. É uma ideologia que veio com marxismo cultural para destruir o modelo judaico-cristão da sociedade ocidental. É para destroçar isso. Lá de um filho do Satanás chamado Herbert Marcuse, um esquerdopata do inferno. Nós não vamos vencer com arma. Nós não vamos vencer com arma, mas pela cultura. Vamos destruir todos os valores culturais marcados pela sociedade no modelo judaico-cristão. Mas eu sou profeta de Deus. Deus me levantou nessa nação. Não tenho medo desses caras. O propósito de Deus é que você, mulher, se una a um homem, e você, homem, se una a uma mulher. É esse o propósito de Deus para o ser humano. Meus amados, propósito geral. Está em Gênesis 1, 28. Domine sobre répteis, sobre animais, sobre plantas. Deus fez o homem para dominar. Mas não fez o homem para dominar outro homem. Então escute. Todo o sistema político do mundo que queira oprimir o espírito humano vai falir. É por isso que o comunismo está falido. Olha o comunismo, olha que coisa linda, gente. Acorda, povo. Uma nação radicalmente comunista, a primeira coisa que ela faz é o quê? Fechar a porta de saída da nação. Ué, se o sistema é tão bom, podia deixar a porta aberta. Porque o cara que sai quer voltar. Por que as nações comunistas, a primeira coisa que fazem é fechar a porta de saída para o seu povo? Vamos aos exemplos? Na época do Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental democrática, a Alemanha Oriental comunista. Da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental, você vinha com um documento para passar. Da Alemanha Oriental para a Ocidental, campo minado, arame farpado, metralhadora. Se tentasse passar, era fuzilado. Hoje, Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul democrática, liberal na economia. Se um cara tentar atravessar a linha que vem da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, é fuzilado pelos soldados. Se alguém da Coreia do Sul quiser sair, não tem problema. Cuba, tão festejada, Dom Raton Fidel Castro, tão festejado por Lula e sua corriola. O negócio é tão bom, por que fechou a porta de saída? Se a coisa é tão boa, a porta de saída fica aberta, que ninguém quer sair. Agora, olha que coisa interessante. As nações mais democráticas do mundo, as nações mais liberais, têm que fechar a porta para não deixar a gente entrar. Você já parou para analisar? As nações mais liberais, mais poderosas, mais ricas, mais democráticas, fecham a porta de entrada, porque senão explode a economia. Por isso que o americano bota um monte de barreira para entrar lá, o inglês também, o mercado comum europeu. Por quê? Se isso fosse ruim, quem é que queria ir? O nego vai a nado, a ir coiote, tenta atravessar do México para a América. É por quê? Pensa, irmão, pensa. Pensa, meu irmão. Toda tentativa de oprimir o espírito humano não dá certo. Olha a Venezuela do jeito que está. Olha lá. Um desgraçado massacrando um povo.
Olha lá. Cultuado pela esquerda brasileira. Aplaudido pela esquerda brasileira. Olha lá. Olha o que o desgraçado está fazendo lá. Massacrando o seu povo. Nenhum sistema de governo que impeça a liberdade do homem dá certo. Você quer morar numa favela com direito de ir e vir do que morar num palácio onde você não pode sair. O espírito humano foi feito para ser livre. E aí eu pergunto a você, eu faço uma perguntinha a você. Tem a visão do seu propósito? Quando Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, agora é o propósito pessoal, já saí dos gerais. Uma coisa faço é que, esquecendo das coisas que para trás fico, avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É porque eu estou com pressa. Então escuta. Escuta, meu irmão. Quando Paulo está falando em Filipenses 3, 13 e 14, ele tem a visão constante do propósito dele. O dia que Davi perdeu a visão do seu propósito, fez bobagem. Cometeu um adultério e um homicídio. Agora olha o que ele fala. Avançando para as coisas que estão diante de mim. É um violento esforço para frente. A ideia de Paulo é de um corredor de qualquer modelo de atletismo. O que é que um cara faz? Não é isso aqui? Né? Qualquer corrida? Então, é um violento esforço para frente. Energia, tempo. Para o meu objetivo. Prossigo para o alvo. Ele tem uma direção. Você já viu um corredor? Uma corrida de 1.000 metros rasos, 5.000 metros, 10.000 metros, num estádio. O corredor tem uma direção. Como é que é? Essa é a direção de um corredor. Vai fazendo uma volta. Ele tem uma direção. Agora, imagine você, para qualquer modalidade de atletismo, até uma maratona, se você vê um cara correndo assim. O que é que você vai dizer? Tomou algum remédio, está perturbado mental. Você está rindo? Muitos aqui estão assim na vida. Qual é a tua direção, meu brother? Aonde você quer chegar, meu irmão? Você tem que ter uma direção. Agora, olha o que Paulo diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nenhuma bobagem, nenhuma coisa menor, nenhuma coisa que possa atrapalhar a minha trajetória, eu permito. Para fora. Para fora. Você está sendo preso por coisas que querem interromper a tua trajetória. Você está sendo travado por coisas que querem impedir você chegar num alvo. O apóstolo Paulo diz, tudo que perturba a minha trajetória eu quero esquecer. Sai do meu caminho, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Quais são os seus objetivos? Qual é o seu propósito? O que é que você quer fazer nessa vida, na vida espiritual, material e emocional? Último lugar, eu já vou encerrar. Último lugar, eu já vou encerrar. Guarde a sua mente. Seus relacionamentos vão determinar seu futuro. Tenha propósito na vida. E último lugar, faça a vontade de Deus. Escute que eu vou te falar bem rápido, por favor. A vontade de Deus não é uma questão cultural ou religiosa. A vontade de Deus é uma questão de atitude. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz, é a atitude. Escute o que eu vou te falar. Para desenvolvermos atitudes dignas de uma vida cristã vitoriosa, a vontade de Deus é a escolha primária,
a razão primordial que vai nortear todas as outras atitudes. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Para você conhecer a perfeita, verdadeira, completa vontade de Deus, diz Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12, a partir do versículo 2. Você só experimenta a plenitude da vontade de Deus para a tua vida se você não tomar a forma do mundo. Eu vou terminar dizendo para você que a vontade de Deus tem 3 níveis. Primeiro nível, a vontade de Deus geral, para qualquer ser humano. 1 Timóteo 2,4. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus, salvar todo mundo. E por que nem todo mundo vai ser salvo? Por causa do livre-arbítrio. Deus deseja, mas não pode salvar todo mundo, porque Ele obedece às leis que Ele criou, os princípios que Ele criou. Ele fez o homem livre. Ele tem salvação para todo mundo. Mas por que não salva todo mundo? Porque você decide. A vontade de Deus é salvar você. Vontade de Deus restrita. Só para o seu povo, só para a igreja. Quem é povo de Deus aqui? Eu vou dizer uma. 1 Tessalonicenses 4,3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que você tenha uma vida santa, longe da sujeira do pecado. E tem a vontade de Deus restrita. Ou, tem a restrita, desculpa, a geral, a restrita e a terceira, a vontade de Deus pessoal. O que Deus quer para você. O que Deus tem para você. O que Deus quer se manifestar para você. O que Deus manifestou para Davi não é igual para Jeremias. O que Deus manifestou para Moisés não foi igual para Josué. E o que Deus manifestou para Josué não foi igual para os juízes. O que Deus manifestou para Davi não foi igual para os profetas. Eu declaro que Deus tem coisas só para a tua vida. Escuta o que eu vou te falar. Como é que tem gente enganada? Eu acredito que a vontade de Deus, essa que o senhor está falando pessoal, o cara quando é pastor, apóstolo, essas irmãs do sapatinho de fogo, esses irmãos que têm assim uma intimidade, eu acho que essa vontade de Deus pessoal é alguma coisa assim para eles. Eu vou dizer para você que Deus tem coisas para a sua vida que não tem para mim. Você está por fora, meu irmão. Deus quer manifestar a sua vontade particularmente para a tua vida. Tem coisa que Deus quer só para você. Não é para mim. Tem as vontades de Deus geral. Tem a vontade de Deus restrita e a pessoal. Descubra o que Deus quer da tua vida. Descubra o lugar que Deus quer que você esteja. Onde é que Deus quer te usar. É a vontade pessoal. A igreja de pé, por favor. Não sai não. O culto não acabou. Aprenda a esperar o culto terminar. O culto começou às 19h30. São 21h09. O futebol começa às 9h30. Quem foi ontem a São Januário, só um lado saiu rindo. Então, espera aí que eu já vou terminar. Porque se você não aprendeu a esperar nem a vontade de Deus se manifestar para você aqui no culto, que dirá na vida. O que eu estou falando para você aqui essa noite, eu já vou terminar, pode mudar a tua história e decidir a tua vida. Proteja a sua mente. Construa relacionamentos com pessoas certas. Haja em direção ao seu propósito. Busque a vontade de Deus. Geral, restrita e pessoal. Aqui nessa noite, eu já vou terminar o culto, vou fazer mais uma oração especial, que todo culto eu vou fazer uma oração especial. Mas aqui essa noite, a vontade de Deus pode se manifestar agora para você. Deus quer te salvar. O Senhor quer que você volte. Você está fora da vontade de Deus, que você está vendo uma vida de pecado e você conhece o Evangelho. Você sabe o que eu estou falando.
Você está totalmente fora da vontade de Deus. E quando você está fora da vontade de Deus, você fica à mercê da vontade do diabo. Essa que é a verdade, a realidade. Você precisa voltar para Jesus hoje. Você precisa entregar a sua vida a Deus. Não é minha religião não, meu filho. Eu não preguei religião aqui. A vontade de Deus é que você reconheça que é um pecador e entregue a sua vida a Cristo, porque só Ele pode te salvar, perdoar teus pecados, te transformar, mudar a tua história. Não eu. Não é a minha igreja. Se tem alguém aqui essa noite que quer cumprir a vontade de Deus, obedecendo ao Senhor, reconhecendo que é um pecador, entregando sua vida a Cristo, ou alguém que está afastado,